Olá pessoal, estamos de volta no canal. Hoje a nossa aula é sobre geometria analítica. Vamos continuar o nosso estudo sobre geometria analítica, focando em cima hoje do ponto médio de um segmento. Na última aula nós vimos aplicações que nós utilizamos às vezes para determinarmos frações do segmento. Hoje, especificamente, o ponto que nós vamos estudar é justamente o ponto médio de um segmento. Esse ponto médio, ele tem coordenadas prontas, diferentemente daquele segmento que nós vimos lá na aula passada, que nós tínhamos que fazermos uma dedução da fórmula para encontrarmos a razão de segmentos determinada por um ponto que não está no ponto médio. Nessa aula de hoje, exclusivamente, o ponto que nós nos referimos, ele é um ponto médio. Então vamos lá. O que vem ser um ponto médio? Veja que aqui eu tenho aqui no plano cartesiano XY, eu tenho aqui as coordenadas do X, formada pelo ponto A, destacando aqui o XA e o YA. Eu tenho o ponto B, formado por quem? Ponto B formado por quem? Pelo ponto X, pelas abscissas XB e pelo YB. Então o que você vai observar? Observe que o segmento que eu quero encontrar, aliás, o ponto médio que eu quero encontrar é o ponto médio desse segmento AB. Eu quero calcular as coordenadas do ponto que fica no meio desse segmento que vai do A até o ponto B. Então, esse ponto M nós chamamos aqui de ponto médio de A para B, que tem as coordenadas XM, que é X do ponto M, e a abscissa Y do M, que é o Y desse ponto M. Então, as coordenadas do M ele é formado pelo XM e pelo YM. É justamente essas coordenadas que nós temos que calcularmos aqui em cima dessa definição de ponto médio. Então veja, como é que nós encontramos esse XM? Para me encontrar esse XM que nós temos aqui, veja que pela condição de que esse ponto M ele está entre o ponto A e o ponto B, então logicamente a distância do ponto A para o ponto M, a distância do ponto A para o ponto M, esse segmento, tem que ser a mesma distância do ponto M para o ponto B, ou simplesmente do B para o M. Só que aqui nós precisamos encontrar essas coordenadas. E como vamos encontrar essas coordenadas? Veja que o ponto XM, que é a abscissa XM, ela está de fato entre o X do A e o X do B. Se ela está bem no meio, se esse ponto M está no meio desse segmento AB, por obrigação, esse ponto, aliás, essa abscissa XM, ela está entre o XA e o XB no meio, ou seja, ela divide essa distância do XA até o XB bem no meio, né? É a abscissa média, né? Aqui, se você observar, eu tenho o Y do A, aqui eu tenho o Y do B. Essa distância do Y do A até o Y do B, nós temos aqui a ordenada YM, que está justamente entre o YA e o YB. Como nós vamos determinar essas coordenadas? Veja, o X do M nada mais é do que você somar o X do A com o X do B e dividir por 2. Por isso que ele é chamado de ponto médio. Médio quer dizer dividir ao meio, dividir por 2. E o Y do M, nós vamos pegar o quê? Nós vamos pegar o Y do A, esse Y do M, nós vamos pegar o Y do A, somar com o Y do B e dividirmos por 2. Encontraremos assim, desse modo, as coordenadas do ponto M, que é chamado de ponto médio. As coordenadas do ponto M, que no caso é determinada por XM e YM, é definida por essas coordenadas aqui. Agora vamos ver como vamos fazer a demonstração disso aqui, né? Uma breve demonstração disso aqui. Como nós vamos fazer essa demonstração? Simples. Veja que o XM, ele está entre quem? O X, aqui eu tenho o meu XA, aqui eu tenho o meu XB, e veja que nesse caso o nosso XM ele está no meio, ele está dividindo esse segmento que vai do XA até o XB em duas partes iguais.
se essa abscissa XM está dividindo esse segmento que vai da abscissa XA até a abscissa XB ao meio, está dividindo ao meio, então qual é a conclusão que nós temos? Que XM menos XA, essa distância que tem do XM menos o XA, é a mesma coisa da distância de quem? Do XB para o XM. Então você vai pegar XB menos o XM para encontrar quem? Você vai encontrar as coordenadas do XM. Então vai ficar assim: esse menos XM que está no segundo membro vai para o primeiro. E o menos XA vem para o segundo, que nós, na realidade, nós temos que isolar, na realidade aqui, nós temos que isolar quem? Nós temos que isolar a abscissa XM. Então aqui vai ficar XM, esse que está menos vem para cá, XM, tudo isso aqui igual a quem? XB mais XA, e aqui vai ficar XB, quem está menos XA aqui no caso, vem para cá mais o XA. Aí nós temos quanto XM? 2XM, que vai ser igual a quem? Colocando em ordem isso aqui, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter o XA primeiro, somado com o XB. Então, quem vai ser a coordenada abscissa do nosso ponto médio? Vai ser o XA mais o XB, tudo isso aqui dividido por quanto? Tudo isso aqui dividido por 2. E veja que, de fato, esse valor é justamente esse valor que nós temos aqui para quem? Para a nossa abscissa do XM. Do mesmo modo vai acontecer para o eixo do Y. Nós vamos fazer a definição para o eixo do Y. Veja, eu vou pegar aqui a definição do eixo do Y do seguinte modo. Nós temos aqui, separar aqui para a gente fazer a demonstração. Aqui nós vamos ter o nosso Y do B. Aqui é o ponto do Y do B, aqui embaixo nós temos quem? O nosso Y do A. E o nosso Y do A, o nosso YM está no meio. Ou seja, como nós vamos encontrar a ordenada Y do M? Veja que a distância do YB para o YM é a mesma distância do YA para o YM. Sendo assim, o que eu vou fazer? Eu vou pegar YA menos o YM, isso aqui igual a quem? O YB menos quem? Menos o nosso valor do YM. Ou então vamos fazer de modo diferente para termos uma coordenada mais definida. Vamos fazer assim. Vamos pegar do YM para o YA. Então nós vamos ter YM menos o nosso YA, que vai ser igual a quem? Que vai ser o nosso YB menos quem? O nosso YM. Igual nós fizemos aqui na definição quando estávamos fazendo sobre o X. Fica melhor a definição assim para entendermos o nosso raciocínio, né? Então aqui vai ficar YM, esse menos YM vem para cá mais, então aqui vai ficar mais YM. Eu já tenho aqui o YB, vai ficar YB, esse que está menos YA vem para cá mais YA. Então nós vamos ter quantos YM aqui? 2YM, que vai ser igual a quem? Colocando isso aqui em ordem, ficaria YA mais YB. Então, quem vai ser o nosso YM? Vai ser o Y do A, somado com quem? Com o Y do B, tudo isso aqui dividido por quanto? Quem está multiplicando vai para o outro lado dividindo. Veja que, de fato, isso aqui são as coordenadas de quem? Do nosso YM. Então, vamos ver um exemplo para aplicarmos aqui, para fecharmos essa primeira parte sobre a definição de ponto médio. Só um instante, nós temos aqui um ponto A, nós temos aqui o ponto A representando, não vamos colocar no plano cartesiano. O ponto A ele é formado por quem? Formado pelo 2 e o menos 5. Ele tem esse segmento, é o segmento AB. Então o ponto B, quais são as coordenadas dele? 8 e menos 3. 8 e menos 3. Eu quero encontrar, na questão está pedindo o quê? Está pedindo que nós calculemos, né, determinemos aqui no caso,
as coordenadas do ponto médio entre o A e entre o B. Ou seja, o ponto médio que nós estamos referindo é o M, que ele está entre o A e o B, no meio, dividido esse segmento. Ou seja, eu preciso encontrar o meu XM e o meu YM. Ficaria como então, professor? O meu XM, ele nada mais é do que o X do A somado com o X do B dividido por 2. Quem é o meu X do A? O meu X do A é esse aqui. No caso, o meu X do A, aqui o Y do A. Aqui nós temos o X do B e aqui o Y do B. Então vai ficar como? Vai ficar 2 somado com quem? 2 somado com 8, que é o X do B. Isso tudo dividido por quanto? Por 2. 2 mais 8 é igual a 10. 10 dividido por 2, nós vamos encontrar o nosso X do M sendo igual a quanto? Sendo igual a 5. Como vamos encontrar agora, professor, o nosso YM? Simples. Pega o YA, soma com o YB e divide por quem? Por 2. Quem é o Y do A? O Y do A aqui no caso, menos 5. E vamos somar com quem? Vamos somar com o nosso YB. Quem é o YB aqui no caso? Menos 3. Então aqui nós vamos ter isso dividido por 2. Menos 5 somado com menos 3, nós vamos ter menos 8. Menos 8 dividido por 2, nós vamos ter menos 4. Então veja que simples de encontrar as coordenadas do ponto M, que é formado por quem? Pelo XM, que é 5, e pelo YM, que é, no caso, o menos 4. Então veja que a nossa aula de ponto médio, simples aplicação, fizemos a demonstração fácil de entendimento. Vamos para a nossa próxima aula com 2 questões mais aprofundadas sobre segmentos de ponto médio ou ponto médio de segmentos de um modo geral, ou fazemos uma questão onde não envolve esse ponto médio, mas um ponto que vai determinar uma determinada razão de proporcionalidade. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu comentário sobre a aula para que o nosso canal cresça cada vez mais.